Essas pessoas tinham uma coisa em comum, sabem? Elas sabiam que tinham isso dentro delas, sabiam que podiam ser algo além de onde estavam. Estavam dispostas a investir seu tempo, suas energias para melhorar a si mesmas. O que você realmente pode fazer com mais habilidades é simplesmente notável. Então, eu gostaria de contar algumas histórias curtas e tirar algumas lições delas. Eu gostaria de falar sobre duas mulheres que venderam seus negócios para a Berkshire Hathaway, na verdade, para mim, por muitos milhões de dólares. Ambas começaram com $2.500, por coincidência, com exatamente a mesma quantia, que era tudo o que tinham no mundo. E uma delas era uma mulher que chegou a Seattle em 1917, sem falar uma palavra de inglês, com uma etiqueta em volta do pescoço que dizia Fort Dodge, Iowa, Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha levou para Fort Dodge, onde ela se reuniu com o marido, que havia vindo para o país alguns anos antes. Ela morou em Fort Dodge por 2 anos e, como ela mesma disse, sentia-se como uma tola, não conseguia aprender o idioma. Então, ela e o marido decidiram se mudar para Omaha. Chegaram a Omaha em 1919, e lá ela encontrou uma pequena colônia de judeus russos, o que a fez se sentir mais em casa. Conforme sua filha mais velha ia para a escola, ela voltava para casa e ensinava à mãe as palavras que havia aprendido na escola naquele dia. Essa mulher, Rose Bloom Pekin, passou 20 anos economizando dinheiro, trazendo primeiro seus irmãos, depois sua mãe e pai, $50 de cada vez, vendendo roupas usadas para fazer isso. Ela teve 4 filhos durante esse período e, em 1937, após 20 anos, havia economizado $2.500. Ela foi a Chicago e comprou o que pôde de imóveis. Seu sonho sempre foi abrir uma loja de imóveis. Essa mulher, que nunca havia frequentado a escola um único dia em sua vida, com $2.500, mas com o mesmo espírito que as pessoas nesta sala têm, sobre ter um sonho e trabalhar para realizá-lo, construiu um negócio que vendeu para mim em 1983 por cerca de $60 milhões, que fez $1,5 bilhão em negócios no ano passado. A 4ª geração está trabalhando nesse negócio. Essa mulher, Rose Bloom Pekin, trabalhou para mim até os 103 anos. E, não estou dizendo que ela se aposentou naquele momento, mas ela morreu no ano seguinte, o que é uma lição para todos os gerentes da Berkshire. Aposentadoria prematura não significa nada. Você não pode prever o que vai acontecer. Mas a senhora B, com seus $2.500, uma coisa interessante sobre ela não sabia ler nem escrever. E ela entrou no ramo de imóveis e não trouxe nada de único em imóveis, mas ela trouxe determinação para ter sucesso. Ela sabia que podia trabalhar mais do que qualquer outra pessoa e se importava com seus clientes. Trabalhava com margens brutas muito baixas, mas construiu esse negócio incrível. Vi outra mulher que fez algo semelhante com $2.500. Paguei a ela centenas de milhões de dólares pelo negócio dela. Então, decidi ir direto à fonte e encontrar essas pessoas antes. Sabe por quê? Eu não quero que vocês venham até mim pedindo centenas de milhões de dólares. Eu gostaria de me juntar a vocês muito antes. Então, segui esse grupo e hoje gostaria de contar sobre outro pequeno empresário. Eu fui comprar o negócio dele e ele recusou, o que foi muito sábio. Mas este era um homem que nasceu cerca de 8 anos antes de mim, em 1922. Vamos chamá-lo de Jack. Morava no meio oeste e era um bom atleta, não gostava muito da escola. E vou te contar uma coisa no início da história, talvez você consiga descobrir quem era o cara. A empresa que ele construiu contrata mais graduados universitários a cada ano do que qualquer outra empresa nos Estados Unidos. E esse cara, que estava destinado a isso, mas não sabia, foi para a faculdade por um ano e depois desistiu. Ele realmente não estava interessado na escola. E o ano em que desistiu foi 1941. Quando o país foi atacado,
Ellie se apresentou no posto de recrutamento da Força Aérea do Exército e se ofereceu, mas eles o rejeitaram porque ele tinha febre do feno. Então, Ellie foi para a Marinha e, mais uma vez, se apresentou como voluntário e eles o aceitaram e o colocaram em um porta-aviões. Ellie voou com pequenos aviões durante a Segunda Guerra Mundial e recebeu 2 cruzes de voo distinto da Marinha. Depois, Ellie voltou para o meio oeste. Agora temos um cara jovem, provavelmente por volta dos 23 ou 24 anos. E o interessante é que, quando Ellie voltou ao meio oeste, Ellie foi de um emprego para outro por um curto período ou não tão curto. E Ellie finalmente se tornou um vendedor de carros usados em uma concessionária da Cadillac em Saint Louis, Missouri. Aos 35 anos, tendo subido na organização de vendas, Ellie disse ao chefe: "Posso entrar no negócio de locação de carros com você?" O chefe disse: "Bem, se você cortar seu salário pela metade e arrumar." Eram $25.000 que Ellie pegou emprestado. "Podemos nos tornar sócios em uma empresa de locação de carros." Então, meu amigo Jack começou no negócio de locação de carros aos 35 anos. Ellie tinha 7 carros. Era bem devagar. Na verdade, uma das coisas que Ellie fazia era deixar o telefone tocar 3 ou 4 vezes sempre que alguém ligava, para que as pessoas pensassem que ela estava muito ocupada atendendo outras chamadas, embora a única ligação que Ellie receberia naquele dia seria essa. Seu primeiro empreendimento estava indo bem, mas não iria muito longe. E há uma lição nisso para todos nós. Aos 40 anos, Ellie decidiu competir no mercado de aluguel de carros, com 17 veículos. Ela estava enfrentando empresas como Hertz e Avis, que tinham centenas de milhares de carros, enquanto Ellie tinha apenas 17, e seus carros não eram diferentes dos deles. Ellie os comprava de fabricantes como General Motors ou Chrysler. E ela não conseguia os locais nos aeroportos, porque essas empresas já os tinham garantidos. Mas Ellie estava determinado a oferecer aos clientes algo a mais. Ellie não podia competir em tamanho, mas podia oferecer um serviço mais amigável do que eles já haviam visto. Assim, Ellie fundou a empresa e a nomeou em homenagem ao navio de guerra de onde ela havia decolado no Pacífico, o USS Enterprise. Ellie morreu cerca de 1 ano e meio atrás, mas, quando morreu, sua empresa de aluguel de carros, que começou com apenas 17 carros, valia mais do que a Hertz e a Avis juntas. O nome desse homem era Jack Taylor, e seu filho, Andy Taylor, é meu bom amigo e administra o negócio agora. Um neto está no negócio, e provavelmente haverá uma 4ª geração. Este homem nos Estados Unidos não inventou a inteligência artificial, você sabe. Ele não fez nada extraordinário, assim como a senhora B vendendo móveis. Qualquer um de nós poderia entrar nesses negócios. Mas ele viveu pelo lema de encantar seus clientes e trabalhar com as pessoas, estabelecendo um relacionamento para que eles também quisessem agradar aos clientes. Não dá para encontrar uma empresa que encante o cliente e não tenha sucesso. O que você quer é que o cliente, no dia seguinte, quando pensar em alugar um carro ou comprar móveis, pense no lugar onde teve uma ótima experiência. Não importa o preço, você logo esquece, mas nunca esquece se teve uma boa ou má experiência de compra. E, de forma semelhante, se a memória for de grosseria, indiferença ou algo do tipo, a pessoa nunca mais voltará. Como proprietário de um pequeno negócio e à medida que você cresce, não apenas pode projetar esse interesse no bem-estar das pessoas e agradá-las pessoalmente, mas também deve fazê-lo por meio de outras pessoas. E você não será capaz de fazer isso com pessoas que não se sentem bem tratadas, cujas opiniões não são consideradas adequadamente.
Portanto, você realmente precisa aprender a se multiplicar por meio de outras pessoas. E aconselho os jovens a virem a Omaha. Temos várias aulas. O mais importante, em termos de sua vida pessoal, é a decisão mais importante que você tomará. Provavelmente, é escolher um parceiro. É muito importante cercar-se de pessoas melhores do que você. Você seguirá na direção das pessoas com as quais se associa. Se você estiver constantemente cercado por pessoas melhores, você também melhorará. Levará você muito longe na vida, e é difícil de acreditar. Eles levaram Rose Blum Pekin, que não sabia ler nem escrever, e a transformaram em um negócio de bilhões de dólares. Aliás, não houve investimento adicional desde os $2.500, que foi o capital total investido no Nebraska Ford Walmart. Acho que, se olhássemos para a Enterprise, provavelmente não houve muito capital próprio adicionado ao longo dos anos. O negócio se desenvolveu por si só. Quero dizer que admiro muito esse grupo. Quando conheci a turma do Dr. Mello em 22 de setembro, há 8 anos, fiquei empolgado e admiro as pessoas que fazem o que vocês fizeram. Vocês trabalharam duro em seus empregos e, ao mesmo tempo, dedicaram muito esforço para aprimorar suas habilidades. A taxa de graduação de 99% é uma estatística incrível. Estou olhando para 2.200 pessoas aqui que eu admiro e torço por vocês. Posso dizer que o melhor ainda está por vir. Obrigado.